Fala galera, beleza? Esse é o Estudando por Questões, o nosso estresse semanal que reforça o nosso hábito de estudar. A questão que eu trago hoje ela é muito legal porque ela envolve circuitos elétricos, teoria de controle, transformadas de Laplace, enfim, tudo aí que a gente gosta pra caramba de fazer. Então vamos lá ver a questão. A figura acima apresenta um circuito ativo utilizado na implementação de compensadores de primeira ordem de atraso de fase ou de avanço de fase. O amplificador operacional do circuito pode ser considerado como ideal. Para que o polo da função de transferência do compensador esteja localizado em S igual a menos 5, a resistência de R em kΩ deve ser... Aí ele deu as alternativas aqui embaixo pra gente. Bom, o que o exercício está pedindo é o valor de R para que o polo desse controlador fique em S igual a menos 5. Para a gente conseguir calcular esse R aí, primeiro a gente tem que ter a função de transferência desse circuito. Para levantar a função de transferência desse circuito, o primeiro passo que eu vou dar é fazer uma operação que o meu professor de circuitos 2 chamava de Laplaciar o circuito. Laplaciar o circuito nada mais é do que substituir as resistências, capacitâncias e indutâncias pelas suas respectivas impedâncias no domínio de Laplace. Uma vez que esse circuito for laplaciado, eu vou aplicar a lei dos nós a esse nó central aqui para poder levantar a função de transferência. Como esse circuito usa um amplificador operacional ideal, a gente tem que fazer duas considerações para resolver ele. A primeira é que a impedância nos terminais de entrada do amplificador operacional ideal é infinito. Isso quer dizer o quê? Que não existe corrente entrando aqui, nem aqui. E uma outra consideração que a gente tem que fazer é que existe um curto-circuito virtual entre esses dois terminais. O que isso vai resultar? Vai resultar que a tensão que aparecer nesse terminal também vai aparecer nesse terminal aqui. Levando em consideração essas duas coisas, a gente vai conseguir resolver esse circuito. Vamos lá? Para a gente conseguir laplaciar esse circuito aqui, a primeira coisa que a gente tem que conhecer são os equivalentes no domínio de Laplace dos resistores e dos capacitores. Eu gosto muito de trabalhar bastante de forma algébrica, né? Então, para poder adiantar, eu vou chamar esse capacitor aqui de C, esse capacitor que tem embaixo do R, e esse resistor aqui de R1 e esse capacitor aqui de C1. Então aqui eu tenho R, tenho C, tenho R1 e C1. Agora, qual é o equivalente de R no domínio de Laplace? Vai ser o próprio R. Você não tem diferença na resistência. A resistência tanto no domínio normal quanto no domínio de Laplace continua sendo R. Agora a capacitância C. Qual vai ser o equivalente dele no domínio de Laplace? Vai ser 1 sobre SC. Da mesma forma, R1 vai ter o seu equivalente em Laplace sendo R1 mesmo. E C1, o equivalente dele em Laplace vai ser 1 sobre SC1. Agora aqui uma outra coisa que pode adiantar o nosso processo também é que a gente tem uma associação em paralelo aqui. Nesse cara e nesse cara aqui. Antes de redesenhar esse circuito, eu já vou fazer o cálculo dessa associação em paralelo. Como são aqui dois, né? Eu vou fazer aquela associação em paralelo mais básica, né? Que é a multiplicação dividido pela soma. Então, eu vou fazer desse primeiro aqui. Vai ficar R vezes 1 sobre SC dividido por R mais 1 sobre SC. Agora aqui, eu vou tirar o MMC aqui, né? E vou multiplicar isso aqui. Então, vai ficar R sobre SC dividido por RSC, porque eu multipliquei esses dois aqui e sobe somando aqui, né? Um MMCzinho básico. Mais 1 dividido por SC. Agora eu posso cortar esse SC com SC, que vai ficar a associação em paralelo desses dois, vai ficar R dividido por RSC mais 1. A associação em paralelo de RC vai ser isso aqui, e a associação paralela de R1C1 vai ser quem? Vai ser R1 dividido por R1SC1 mais 1. Beleza? Então, redesenhando esse circuito, eu vou ter aqui V1, que vai entrar nessa impedância aqui. Vou chamar isso aqui de Z1. E vou chamar isso aqui de Z2. Então, só dizer lá, melhor. Que vai entrar nessa impedância Z1. Aqui entra no menos, no mais. Aqui é no terra, né? Eu tenho meu amplificador. Aqui na realimentação, eu vou ter Z. E aqui o meu VO. Show.
Agora, o que eu vou fazer é aplicar a lei dos nós nesse nozinho central aqui. Então, baseado nesse nosso curto-circuito virtual aqui, na entrada não inversora está chegando 0 volts. Então, vai aparecer 0 volts aqui também. Agora, o que a lei dos nós fala, né? Ela fala que o somatório das correntes que entram e saem de um nó é igual a zero. Para resolver esse exercício de amplificador operacional, a gente já sabe, né, como essa impedância é infinita, nenhuma corrente entra aqui. Então, a gente vai ter que considerar ou que as correntes estão saindo do nó ou entrando no nó, essas correntes de fora aqui. Eu vou considerar que elas estão saindo do nó. Mas se você quiser considerar que está entrando no nó quando você for resolver, você pode considerar também. Considerando que elas estão saindo do nó, quem eu vou ter aqui, né? Eu vou ter 0 menos V1, que eu estou fazendo daqui para cá. 0 menos V1 dividido por Z1 mais, né? 0 menos... Agora como está saindo do nó, para esse lado que eu vou fazer daqui para cá. Né? Saindo do nó. 0 menos VO dividido por Z é igual a zero. Então aqui vai ficar menos V1 dividido por Z1 é igual, vou passar esse VO para o lado, VO dividido por Z. Eu vou substituir quem é Z1 e Z aqui. Vai ficar menos V1 dividido, quem é Z1? R1 dividido por R1S C1 mais 1 é igual a V0 dividido por quem é Z. R dividido por RSC mais 1. Agora eu vou reescrever essa equaçãozinha aqui para dar uma ajeitada nela. Então, esse termo que está aqui embaixo ele vai passar lá multiplicando lá para cima. Menos V1 que multiplica. R1, vou botar assim, R1C1S mais 1. Vou organizar desse jeito que eu acho que fica melhor. Dividido por R1 é igual a... Esse termo aqui vai passar para cá multiplicando. VO dividido por RCS mais 1. Dividido por R. Agora, lembrando, né, cara, que a função de transferência ela vai ser o que? Uma relação entre a saída e a entrada. A minha saída aqui é VO e a minha entrada é VI, V1. Então, o que eu quero encontrar aqui é VO sobre V1. Então, eu estou quase chegando nisso, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa parcela para cá dividindo e esse R aqui multiplicando. Então, vai ficar menos V1 R1C1S mais 1 vezes R dividido por R1 RCS mais 1. Isso aqui é igual a VO. Para eu conseguir VO sobre V1, eu tenho que passar só o V1 para cá dividindo. Então vai ficar VO sobre V1 é igual a menos... Vou colocar esse R na frente. Menos R. Epa, peraí. Menos R que multiplica R1C1S mais 1 dividido por R1 que multiplica RCS mais 1. Então aqui eu já encontrei a função de transferência. Eu vou fazer um outro passo aqui para poder destacar uma coisa, que eu acho que fica mais fácil de entender para o próximo passo. V0 sobre V1 é igual a menos R sobre R1, que multiplica quem? R1 C1S mais 1 dividido por RCS mais 1. Nesse passo aqui, nós já encontramos aqui a nossa função de transferência. Mas agora, como que a gente vai encontrar o valor de R? Agora que eu já levantei aqui a função de transferência, o que eu vou fazer é igualar o denominador dela a zero para eu poder isolar o S. Então, vamos lá. Vai ficar RCS mais 1 é igual a zero. S vai ser igual a menos 1 sobre RC.
Agora eu já posso substituir os valores de S e de C aqui. E vai sobrar só o R. O S aqui é quem que ele quer? É menos 5, né? Então vai ficar menos 5 é igual a menos 1 dividido por R vezes quem é C. O C aqui, ó, é 40 micro. Que no caso vai ser 40 vezes 10 a sexta. A menos 6, né? Então agora eu vou passar esse R para cá multiplicando e vou passar esse 5 para cá dividindo. E esse mais aqui pode cortar, né? Então vai ficar R vai ser igual a 1 dividido por 5 vezes 40 vezes 10 a menos 6. Esse 5 vezes 40 vai dar 200. E esse menos 6 vezes 10 a menos 6, ele sobe como mega, né? Como 10 a 6. Então vai ficar 10, né? Vai ficar 10 a 6 aqui. Que no caso é 1 milhão. Dividido por 200. Então eu posso cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Isso aqui vai ficar o quê? 10k, né? Ó, 10 mil dividido por 2, que é exatamente igual a 5k. Então, a resistência que a gente tem que colocar aqui para o nosso polo ficar em menos 5 é uma resistência no valor de 5k. É isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado do exercício. Como eu falei, né, um exercício bastante completo, que tem várias coisas legais aí pra gente fazer, vários conceitos legais aí pra gente revisitar. É uma questão um pouco trabalhosa na parte algébrica, né? Se você erra uma continha dessa aqui, você pode acabar se perdendo e perdendo a questão e perdendo muito tempo, né, quando a gente fala de concurso. Esse é o tipo de questão que, se você conhece essa topologia aqui de controlador, ela sai direto, porque você vai saber que o circuito que está aqui na realimentação ele vai dar origem ao polo. E se o exercício pedir o polo, você só vai olhar para esse cara aqui. E aí você já vai sair direto aqui, ó. Mas como é muito enjoado de ficar decorando essas montagens, a gente nunca sabe, né, como que vai cair isso, é muito mais interessante você ter na cabeça o conceito de como você vai resolver isso do que você decorar que isso aqui é um avanço e atraso e que no avanço e atraso o polo vai estar aqui em cima da realimentação do amplificador. Isso é uma coisa que, se você souber, legal, vai te adiantar, mas não é o principal. O principal são todos esses conceitos aqui. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com seus colegas, já traz todo mundo para fazer os exercícios com a gente. Pode ter certeza que vai ter muito mais exercício, muito mais projeto, e eu tô preparando uma surpresa para vocês aí. Não fica de fora não, hein?